Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um grande privilégio quando chega essa hora para a nossa conversa. Hoje eu quero meditar em mais alguns parágrafos da mensagem A Obra-Prima, uma grande mensagem pregada pelo profeta para mostrar a grande obra de redenção que o Senhor, nosso Deus, está operando. E Ele está executando o seu método infalível, que é o uso da palavra falada. Foi através da palavra falada que céus e terra foram criados. E ele não muda seu método. Veja, a palavra, ela tem poder para criar, poder para lapidar, poder para transformar, poder para libertar, poder para curar, poder para qualquer coisa. Ela é perfeita. Por isso, diz a Bíblia, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Tudo demais perece, mas a palavra não há de passar. E cada palavra que saiu da boca de Deus não pode voltar vazia. Ela terá que cumprir o propósito para o qual ela foi pré-ordenada, predestinada. Então, nessa mensagem, a obra-prima, o Umbrana fala que quando a palavra está manifestada em carne humana, veja, o grande paradoxo, a palavra se faz carne. Veja, quando uma escritura está manifestada, Jesus, a Bíblia sempre dizia com respeito a Jesus, para que se cumprisse a escritura, para que se cumprisse a escritura, todos os detalhes de sua vida, de sua obra, de seu ministério, de seu temperamento, de seu caráter, de sua morte, de sua ressurreição, de sua ascensão, tudo, cada detalhe. Então, ele seguia de acordo com o que estava escrito. Ele não fazia nada fora da palavra. Então, como a exemplo de Eva, que foi tirada de Adão, veja, ela era do mesmo material que Deus fez Adão. Deus, como um grande oleiro, foi no barro, no pó da terra, e cortou um pedaço e fez Adão. Veja, e Adão estava na imagem perfeita da palavra. Veja, o homem estava na imagem perfeita de Deus. E macho e fêmea os criou. Porém, quando Deus foi tirar a parte feminina, foi tirar Eva de Adão, Deus não tomou outro monte de barro. Veja, Deus feriu Adão, tirou um pedaço dele, e desse pedaço, então, fez Eva. Quando Eva estava em sua frente, formada, veja, toda aquela beleza, toda aquela formosura, ele olhou para ela e ele disse, tu és carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Ou seja, você era um pedaço meu. Então, assim como Deus não tomou outro pedaço de barro para fazer Eva, esse mesmo mistério se refere à sua obra-prima, que é a sua igreja. O segundo Adão, quando foi ferido no Calvário, Deus tirou um pedaço dele, veja, para fazer a sua esposa, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, de que material, então, Deus faria a sua igreja? Fica evidente que ele faria a sua igreja do mesmo material que ele fez Jesus, da palavra. Veja, a igreja é o plano, é o projeto, ele como um obreiro, melhor, como um oleiro, tem a igreja em suas mãos e ele vem formando ela. E vem dando essa imagem, forma, desde que ele começou a restaurá-la com Lutero. Veja, começou a aparecer um broto. Ainda não estava na forma de noiva. Logo apareceu John Wesley, a florada. Ainda não estava na forma de noiva. Logo veio Pentecostes, o cacho, muito parecido, mas ainda não estava na forma da noiva. Mas, quando veio o profeta de Apocalipse 10:7, quando ele trouxe os mistérios predestinados de sua vontade. Veja, ele começou a pregar a palavra, ele começou a dar forma agora àquela imagem. Veja, vamos lembrar que lá em Atos dos Apóstolos, veja, quando Paulo encontrou a cidade de Éfeso, lá havia uma imagem feita de um tronco que não parecia bem uma mulher, mas dava a ideia, veja,
a deusa Diana, lá em Éfeso. Veja, só para dar uma ideia de que ele vinha formando então uma imagem. Veja, claro, Diana não representa a noiva. Eu só estou dizendo que quando Paulo foi lá, ele encontrou uma estátua que não era bem a forma humana ainda. Veja, era algo primário, era algo embrionário, para chegar aonde nós estamos hoje, onde a mulher é adorada na forma de igreja, na forma humana de mulher. A estátua da liberdade é um símbolo internacional, um símbolo do continente americano, e por toda parte onde você vai, você vê a beleza feminina. Como Satanás veio construindo a sua Eva, veja, a sua noiva, até trazê-la aqui no tempo do fim, religiosa, sensual, superficial, veja, ataviada de joias, veja, de riquezas, mas enfiada na política mundana. Veja, Babilônia tornou-se morada de todo tipo de espírito maligno. Mas Deus também veio formando a imagem, a obra-prima de sua igreja. Ele prometeu levantá-la, porque o Velho Testamento fala do macho. Veja, as bases Abraão, Isaque, Jacó, José, depois o corpo de trabalho dos profetas, até chegar João Batista, até chegar a cabeça, a perfeição, a palavra manifestada a Jesus Cristo. O Novo Testamento fala da fêmea. E ele também veio construindo essa imagem, veja, até trazendo a perfeição aqui no tempo do fim, aonde a igreja tem se tornado a palavra manifestada. Veja, os mesmos sinais, o mesmo Jesus, a mesma obra, de acordo com a profecia, tem aparecido aqui no tempo do fim em forma de noiva, porque ela é o segredo que ele guardava na parte de trás de sua mente, e ele nunca contou nada para ninguém. Deus também estava sozinho, como Adão estava sozinho, e ele veio formando então. Ele tirou do seu lado, veja, a noiva palavra. Hoje ele pode dizer para ela: tu és carne da minha carne, osso dos meus ossos, porque ela foi tomada dele. A igreja é tomada da palavra. Veja, por isso Deus opera através de seu método imutável. Ele toma a palavra para trazer a sua obra-prima. Então Paulo, em Hebreus capítulo 6, ele diz assim, o seguinte: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Paulo sabia que haveria de chegar à perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Veja, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Então ele sabia que haveria de chegar à perfeição, quando a palavra estivesse manifestada aqui, no final da era pentecostal, que daria início à era da noiva, à era da pedra angular, onde ela seria a imagem perfeita outra vez da palavra. Veja, o mesmo Deus que operou no passado. Por isso, o tema das campanhas do profeta era: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, o mesmo Deus que estava manifestado em Jesus Cristo está manifestado aqui no seu corpo, que é a igreja. Temos visto os mesmos sinais. Veja, já apareceu o ministério profético idêntico ao de Jesus Cristo, para trazer essa perfeição da palavra feita carne. Nós estamos associados com isso, nós estamos identificados com isso, nós cremos nisso, nós somos isso, nós somos a sua vitória. Então o profeta prega na mensagem, obra-prima 153. Agora observe, se o noivo, o princípio, o primeiro noivo, e esta é a noiva chegando. Recorde, a igreja começou no Pentecostes, e ela caiu em Nicéia, ela germinou, não exatamente como o verdadeiro grão, não, era um pouco de vida ali, mas isso cresceu em ordem para fazer uma organização. E isso atraiu através daquela organização, e então o que isso fez? Daquela organização passou a outra organização, e passou a outra etapa da palavra. Justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Romano disse: eu sou a pessoa mais feliz do mundo por entender isso. Entender essa obra da graça. Veja, e enquanto ela passava através deste talo e deste processo, se manteve aproximando-se mais. Recorde, o pequeno pólen
A borla, na florada, é mais parecida à semente que o talo. E a casca se parece mais à semente que a borla. Porém, a própria semente está além disso, porque é na semente que a vida se reúne. Veja, notem a noiva. Se no princípio a noiva era a palavra, o noivo, e logo, se a noiva é tomada do noivo, ela também tem que ser a palavra. Por isso vimos, nos dias da manifestação do Filho do Homem, a escritura de Malaquias 4, Apocalipse 17, o mesmo Jesus, discernindo os pensamentos e as intenções do coração, realizando os mesmos milagres, trazendo a criação dos esquilos, repreendendo a tempestade, trazendo pela palavra os filhos da irmã Hatmuser, a palavra chegando à perfeição, a igreja chegando no topo da pirâmide, porque para ser perfeito tem que haver uma medida. Se nunca acaba, nunca será perfeito. Mas quando chegou na área da pedra angular, a pedra cortada sem mãos, veja, o ministério de Apocalipse 17, que é o mesmo ministério de Lucas 17:30, a perfeição. Não tem mais aonde ir, agora é o grão, é a vida que estava em Jesus, agora encarnada em sua igreja, amém? Observe, a noiva deve ser isso, por quê? Porque deve ser o noivo, a palavra manifesta clara, é porque a noiva e o noivo são um, ela é simplesmente um pedaço ferido dele, aí está a obra-prima, somos diamantes, tirados do grande diamante, somos feitos do mesmo material, por isso a verdadeira igreja não será enganada, ela não irá adorar homem algum, muito menos William Branham. Quando o anjo quis adorar o anjo, melhor, quando João quis adorar o anjo, de Apocalipse 19 e Apocalipse 22, o anjo, que era um profeta, disse: adora a Deus, eu sou um conservo teu e de teus irmãos. Isso quebra essa mentira que estão pregando por aí, que nós iremos adorar a pessoa de William Branham. Isso é tão falso quanto Lúcifer é falso. Nós nunca adoraremos um homem, mas a palavra, Jesus Cristo, o verbo manifestado. Nós cantamos a palavra, vivemos a palavra, nós nos alimentamos do corpo palavra do Filho do Homem, porque a noiva é tirada da palavra e ela se regozija com a palavra. Deus te abençoe. E até a próxima, se Deus quiser. Deixe aí o seu comentário, eu gosto muito de ler. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.